Então vamos lá. Entrando num possível conteúdo novo aí nessa quarta parte da nossa conversa, né? E esse conteúdo novo diz respeito às funções harmônicas que vão surgir a partir da harmonização de notas alheias à tonalidade principal. Por exemplo, se a minha tonalidade principal é Dó maior, em algum momento aparece ali a nota Lá bemol e eu harmonizo essa nota Lá bemol com um acorde de Fá menor. Nota Lá bemol não faz parte de Dó maior e o acorde de Fá menor também não faz parte. Como que eu vou justificar a presença deste acorde ali dentro do meu campo harmônico principal? É isso que a gente vai pensar agora, tá? E a gente vai pensar por empréstimo modal, é uma possibilidade de utilização das funções harmônicas a partir de notas alheias à tonalidade, e outra possibilidade é a utilização da escala menor melódica. Até esse momento a gente tem utilizado a escala menor harmônica, né? Dada a possibilidade que essa escala tem de criar um acorde dominante maior, agora a gente vai utilizar outras alterações, certo? Um pequeno parênteses importante de ser feito. Todas essas evoluções que nós estamos pensando referente à harmonia, então partiu lá da primeira lei, que trabalha com as funções principais, aí desenvolve para uma segunda lei, que chega a uma terceira lei, ou seja, todo esse desenvolvimento da harmonia está intimamente ligado ao desenvolvimento da história da música, ou melhor, a um desenvolvimento da música inserido num contexto histórico. Tá? Então a gente consegue relacionar diretamente a harmonia e a disciplina de harmonia e a disciplina de história da música. E observar que essas questões que são trazidas para vocês pensarem a partir de análises harmônicas, elas são questões inerentes a um período histórico e a um ou outro compositor inserido nesses períodos históricos. Logo, se eu desloco uma informação de um período para outro, pode ser que ela não faça sentido, tá joia? E também vale a pena a gente pensar que se uma informação, se uma reflexão dentro do conteúdo de harmonia está atrelado a um período histórico e também atrelado a um compositor, vale a pena você observar que também está atrelado ao teórico que estudou aquele assunto e escreveu um livro sobre ele. Por que eu estou te falando isso? Porque pode acontecer de você estudar o mesmo assunto em três autores diferentes e cada um olhar para esse assunto com prismas, com olhares, com vertentes diferentes, distintas, o que enriquece o nosso discurso, né? Isso é muito bacana, isso é importante. Mas se eu não tenho esse cuidado, eu me aproprio de verdades que não são absolutas. Por exemplo, mas eu estudei harmonia assim e é assim que se aplica. Bom, qual é o autor que você está lendo? A gente tem particularidades, por exemplo, da harmonia tradicional, que a música popular expande tanto que vira particularidades da harmonia popular e não da harmonia tradicional. Tá, joia? Pode ser que seja o mesmo assunto, só que os olhares são diferentes, uma vez que eu desloquei de espaço. Então, isso você precisa ter em mente, tá? E aí, essas leis tonais, elas são simplesmente sistematizações didáticas, tá bom? A gente está organizando essas ideias para facilitar nossos estudos. Não fui eu que sistematizei essas leis, tá bom? Foram esses teóricos que eu fiz alusão anteriormente. E aí, pensando em recortes históricos, a primeira e a segunda lei tonais, as duas primeiras leis tonais, elas estão relacionadas diretamente ao começo do período tonal, até o começo do sistema tonal, até o apogeu do classicismo, do período clássico, onde nós teremos aí uma efervescência da utilização das dominantes secundárias, ou seja, uma presença mais efetiva da terceira lei tonal. Tá joia? A gente consegue, sei lá, pensar, por exemplo, no Mozart. Na sua primeira fase, logo quando ele começa a compor, características muito similares a essa questão de utilizar a primeira lei tonal, tônica, subdominante e dominante. Mas depois, você vai observando as obras dele com o desenvolvimento da vida dele e o desenvolvimento dos conhecimentos musicais que ele passa a ter, você consegue perceber essa extrapolação da ideia só do tônica, subdominante e dominante. A utilização, vai perceber a utilização dos relativos e daí também, por exemplo, as dominantes individuais que aparecerão ali. Certo?
E aí, contextualizando essas nossas reflexões harmônicas a partir de um período histórico, o que a gente vai conversar agora diz respeito à quarta lei tonal e ela surge com certa notoriedade lá no romantismo. Quando os compositores do romantismo pensam assim: bom, a gente já explorou tudo que podia das funções principais, tônica, subdominante e dominante. Aí os outros compositores também já exploraram as funções secundárias, ou seja, os acordes relativos e antirrelativos, segundo a lei. É, também já aconteceram aqueles compositores que se utilizaram bastante das dominantes secundárias e subdominantes secundárias também. Terceira lei. O que a gente vai fazer agora, aqui nesse momento que estamos vivendo? Esses são os caras do romantismo pensando, tá? Eles vão começar a se apropriar, eles vão começar a dilatar ainda mais a tonalidade, utilizando acordes que são da tonalidade homônima, ou seja, se a minha música está no tom maior, eu vou buscar acorde lá no menor. Pode acontecer o contrário, embora seja menos frequente, tá bom? Se eu penso em Dó maior, é muito mais frequente Dó maior buscar acordes de Dó menor do que Dó menor ir lá buscar de Dó maior, tá bom? Mas pode acontecer os dois movimentos. Então esses compositores vão começar de uma forma mais efusiva a trabalhar com acordes de empréstimo modal, utilizando tantas escalas modais, as nossas escalas, os modos eclesiásticos, né, os modos litúrgicos, dórico, o próprio eólio, quanto trabalhar com alterações dos acordes tradicionais, os acordes que já são conhecidos dentro do campo harmônico principal. E essas alterações eu posso conversar. Deixa eu desligar esse telefone. Eu posso conversar com a escala menor melódica. Tá joia? O que mais que tem de importante aqui? Então, a definição para nós do que é a nossa quarta lei tonal. Qualquer acorde pode ser seguido por qualquer outro acorde. Agora já expandi bastante a ideia de utilização dos acordes, só que quanto mais distante um acorde utilizado estiver da tonalidade principal, mais esse acorde tem necessidade de ser justificado. Então, por exemplo, estou em Dó maior, uso Dó, Fá, Sol. Tudo principal, tudo dentro de Dó maior, não preciso justificar porque eles já estão dentro do mesmo contexto. Depois eu vou e utilizo subdominante relativa. Dó, Fá, Sol, Dó, Ré menor, Fá. Embora Ré menor esteja também dentro do contexto, eu vou ter que justificar o porquê que eu usei o Ré menor. Bom, ele tem proximidade com a função principal de subdominante. Ele é uma subdominante relativa. Está justificado. Aí, num determinado momento, esse Ré menor é preparado pelo acorde de Lá com sétima maior. Lá com sétima já não está dentro de Dó maior, então aqui eu preciso ficar alerta. O que esse acorde de Lá maior está fazendo ali? Ah, Lá maior é o quinto grau da tonalidade de Ré menor. Sendo o quinto grau e eu trabalhando lá com escala menor harmônica, esse quinto grau é maior, então é um acorde de função dominante e essa dominante está preparando o acorde de Ré menor. Então, embora seja um acorde que já sai da tonalidade principal, tem uma proximidade com um desses acordes da tonalidade principal, no caso, o Ré menor, nesse exemplo que eu dei para vocês. Mas eu justifiquei o porquê que o Lá com sétima apareceu ali, ou o Lá maior, pensando em tríade. Né? Tá vendo que eu contei o porquê? Agora, se eu vou mais longe ainda, eu utilizo na minha música em Dó maior, Dó maior, Fá maior, Sol maior, volto para Dó. Dó maior, Ré menor, Fá maior, Sol maior, volto para Dó. Uso um Lá com sétima preparando para o Ré, e aí tem uma quarta repetição desse trecho, eu uso Dó maior, Fá menor, Sol e Dó. De onde saiu esse Fá menor? Fá menor tem na estrutura Fá, Lá bemol e Dó, para ter uma terça menor. Lá bemol não tem dentro da tonalidade de Dó maior, mas tem dentro da tonalidade de Dó menor. Só que Dó menor tem quantos bemóis na armadura? 3 bemóis, é relativo de Mi bemol maior. Se eu pensar lá naquele ciclo de quintas, quinta ascendente, Dó, Sol, Ré, Lá e assim vai. Quinta descendente, Dó, Fá, que alguns de vocês devem conhecer como o ciclo de quartas, só que daí é ascendente, né? Mas para facilitar,
Podemos pensar em ciclo de quintas somente, quinta ascendente e quinta descendente. Pensando no ciclo das quintas, a tonalidade de Mi bemol está longe demais do Dó. Dó, quinta baixa, Fá, quinta abaixo, Si bemol, e aí quinta abaixo, Mi bemol. Olha a distância. Se eu pego um acorde lá de Dó menor, que é relativo de Mi bemol, por causa dessa distância toda, eu tenho que justificar o que esse acorde está fazendo ali dentro da tonalidade de Dó maior. De uma vez que eu peguei e trabalhei com Fá menor. A justificativa é um empréstimo modal, nesse contexto aqui que a gente está pensando. Tudo bem? E aí eu falo, então agora eu entendi o que ele está fazendo ali. Ou seja, tudo isso é para contar para você que eu posso utilizar vários acordes de onde eu quiser, mas precisa fazer sentido. Eu não posso simplesmente pegar um acorde e soltar ali no meio, tá joia? E o empréstimo modal, então, nada mais é do que essa dilatação da tonalidade que eu trouxe para vocês. E essa dilatação acontece a partir da utilização da escala homônima, da tonalidade homônima. Se a minha música está em Ré maior, eu vou lá correndo, busco um acorde emprestado em Ré menor e volto para Ré maior. Então, esse movimento é o que a gente chama, esse movimento de ir lá na casa da minha tonalidade homônima, é o que a gente chama de acorde de empréstimo modal, tá bom? Fazendo um parênteses, existem teóricos, por exemplo, que vão falar que o acorde de dominante secundário, que a gente já estudou, é um empréstimo modal. Lembra que eu expliquei que a gente está vindo a maior, pegamos um Ré menor está utilizando o acorde de Lá maior com sétima, e Lá maior com sétima está lá dentro da tonalidade Ré menor? Então eu fui lá correndo, peguei esse acorde e voltei. Então, há autores que vão trabalhar essa ideia de que o acorde de dominante secundário, o acorde é, é, dominante individual, né, é o mesmo acorde com dois nomes diferentes, ele pode ser um acorde de empréstimo modal. Então, a gente já fez uma alusão aí em outro momento sobre o que seria. Mas, basicamente, vamos pensar assim de uma maneira prioritária, quando a gente fala de empréstimo modal, é eu ir lá na tonalidade homônima, ou seja, a tonalidade que tem o mesmo nome, só que com natureza diferente. Ou seja, é, vai ter autor que não vai tratar a dominante secundária individual como empréstimo modal, uma vez que se eu estou em Dó maior, eu não fui em Dó menor, pegar o Lá com sétima, eu fui em Ré, tá joia? Então fica aí um parênteses para você refletir, caso em algum momento você encontre autores que lidam com esse acorde, esse mesmo acorde, de duas formas distintas, tá bom? O que a gente vai ficar aqui? Que empréstimo modal é quando eu saio da minha tonalidade maior, corro ali na menor e volto para essa maior. Ou vice-versa. Eu estou numa menor, Lá menor. Eu corro lá em Lá maior, pego um acorde de Lá maior e volto para Lá menor. Esse movimento é um pouco menos frequente. Pode existir, mas é menos frequente. Tá bom? Aí aqui eu tenho na prática, eu não vou tocar, mas eu vou contar para vocês. Eu tenho uma partitura aí, 3 compassos, e ali eu tenho presença de acordes de empréstimo modal. Repara, por exemplo, os acordes que estão com a cifragem tradicional, cifragem analítica, discriminada aí por uma caixinha, por um box. Meu primeiro compasso eu tenho um Dó, e depois eu tenho um quarto grau menor. Repara lá, tem no baixo Fá no tenor Lá bemol, depois no soprano contralto tem Fá e Dó de novo. Tenho Fá de novo e Dó. Eu montei um acorde de Fá menor. Dentro da tonalidade Dó maior, que é onde esse trecho está inserido, eu não tenho um acorde de Fá menor. Porém, se eu corro lá na tonalidade de Dó menor tem Si, Mi e Lá como acidentes. Eu tenho esse Lá bemol lá na tonalidade de Dó menor, que gera para mim a possibilidade de eu criar um acorde de Fá menor. Ou seja, eu fiz ali no primeiro compasso um empréstimo modal. Para colocar aquele Fá menor, eu corri lá em Dó menor, peguei o Fá menor e voltei correndo para cá, para Dó maior. Que repara, o primeiro acorde do segundo compasso é um acorde de Dó maior, certo? Deixa eu só pegar a minha filha que está aqui passeando no nosso computador e ela vai fechar o computador. Ela gosta de trabalhar junto comigo, né? Essa é a Kali. Em outro momento vocês conheceram o Lu e agora vocês conhecem a Kali. Ela estava quase fechando meu computador, então eu precisei pegá-la. E aí eu tenho ali no meu segundo compasso
o terceiro tempo, um outro acorde que também é empréstimo modal, que é o acorde construído sobre o sétimo grau, né? Lá dentro de Dó maior, o sétimo grau é Si, Ré, Fá. Se eu colocar ele em forma de tétrade, eu vou usar Si, Ré, Fá, Lá. Só que dentro de Dó maior, o Lá é natural. Olha lá a notinha Lá bemol. Esse Lá bemol, a gente já sabe de onde ele veio do Dó menor. E aí ele criou um acorde, uma tétrade diminuta mesmo, para nós ali. Por que eu falei diminuta mesmo? Porque lembra que quando eu não tenho a sétima, quando é só uma tríade, eu não consigo com veracidade falar se o acorde é diminuto ou meio diminuto. A tétrade permite isso para mim, certo? E aí uma informação que faltou aqui é que nesse acorde eu tenho uma inversão. Então tá grafado lá que é uma tétrade invertida, né? É o meu acorde com a terça no baixo, certo? Seguindo, aí agora vamos olhar para a escala, a utilização da escala menor melódica. A gente até então tem utilizado a escala menor harmônica como escala de referência para trabalhar a harmonia. Tá aí o desenho de tríades montadas na escala menor harmônica. Olha lá o sétimo, a escala é Lá menor, tá? O campo é Lá menor, o sétimo grau é Sol, tá alterado Sol sustenido. Esse campo a gente já tem trabalhado, tem usado ele. Agora, quando eu coloco, quando eu paro para pensar sobre a escala menor harmônica, esse sétimo grau gera para mim, olha ali o meu terceiro acorde, ó, Dó, Mi, terça maior, Sol sustenido, quinta aumentada. Essa alteração do sétimo grau gera um acorde aumentado. E aí, se a gente for pensar lá na evolução das escalas, a gente vai vendo que esse sétimo grau, além de gerar esse acorde aumentado, ele gera um intervalo de segunda aumentada entre o sexto e o sétimo graus. Pensa em Lá menor, sexto grau é Fá natural, sétimo grau é Sol natural, quando eu altero vira Sol sustenido. Fá, Sol sustenido, segunda aumentada. Vocalmente é um intervalo desconfortável para cantar, né? E os compositores vão percebendo isso, essa dificuldade, esse desafio, tanto de trabalhar com acorde aumentado, né, dentro desse contexto aí da nossa música, que ainda está engessado num centro tonal, e também de cantar esse intervalo melodicamente. Então, para suavizar um pouco esses dois problemas, esses compositores começam a se apropriar de outros acordes da tonalidade menor que suavizam esse problema. Quais são esses outros acordes? Onde eles estão inseridos? Na escala menor melódica. Porque se a gente lembrar, a escala menor melódica tem alterações na ascendência e outras alterações na descendência. Quando ela está descendo, seu movimento descendente, ela volta como se fosse menor natural. E aí, por exemplo, eu não tenho esse problema do acorde construído sobre o terceiro grau ter quinta aumentada e também não tem esse problema de segunda aumentada entre o sexto e o sétimo graus, certo? Olha aí o desenho da minha escala menor melódica que eu acabei de contar para vocês. Então tá lá, só na escala, movimento ascendente, Fá e Sol sustenido, sexto e sétimo graus alterados. Na hora de descer, eles estão com B quadro porque eles voltam a ser naturais, certo? E aí essa brincadeira de ter alterações no movimento ascendente e B quadro no movimento descendente, cria para mim possibilidades de acordes dentro da escala melódica mais variados do que da escala harmônica. Olha, por exemplo, lá o segundo grau. Ou melhor, com exceção do primeiro grau, observem que todos os outros graus permitem pelo menos dois acordes, né? Por que isso? Porque, olha, vamos tomar o segundo grau por referência, que é o que eu comecei a tratar. No movimento ascendente, esse segundo grau, Si, Ré, Fá, ganha um Fá sustenido. Então, o grau que seria menor passa, ou melhor, o grau que seria diminuto, por causa do intervalo da quinta, passa a ser só um perfeito menor. Porém, no movimento descendente, quando eu tiro o Fá sustenido, eu volto a ter um acorde, uma tríade diminuta ali. E essa tríade diminuta, ela já estava presente lá na minha escala menor harmônica, certo? Porque a menor harmônica eu não tenho Fá sustenido. Essa explicação que eu dei do segundo grau
vocês vão observar em todos os outros graus, em todos os outros acordes construídos em cima de cada um desses graus. Em função do sexto e do sétimo graus alterados no movimento ascendente da escala menor melódica, ela permite para nós que outros acordes surjam e eu posso ir correndo lá na escala menor melódica, me apropriar desse acorde, trabalhar com ele dentro da minha tonalidade principal, né, sem alterar o caráter da tonalidade principal, tratando de um empréstimo modal, certo? Mas daí eu tenho algumas observações que eu preciso fazer quando a gente pensa em escalas menores. Primeiro, a escala menor, seja ela harmônica ou seja a melódica, mas principalmente a melódica, elas são mais cromáticas do que a escala diatônica maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Elas possuem muito mais acidentes ocorrentes. Se a gente parar para pensar na escala diatônica maior, não tem cromatismo ali. O modo menor possui mais cromatismo, ou seja, ele permite que eu utilize uma variedade maior de acordes, certo? Outra coisa que vale muito a pena a gente observar é que, independente de ser uma escala maior, de ser uma escala menor, melódica ou de ser uma escala menor harmônica, o quinto grau, nós iremos utilizar esse quinto grau sempre maior. Ou seja, no movimento descendente da escala menor melódica, quando surge um quinto grau menor, vamos pensar aí ainda em Lá menor, né, que a gente estava tomando por referência. O quinto grau é a nota Mi, o acorde construído ali vai ser Mi, Sol, Si. No movimento ascendente, o Sol sustenido criou Mi maior. No movimento descendente, o Sol é natural, criou Mi menor. Quando eu estou trabalhando com funções harmônicas, esse acorde construído sobre o quinto grau, esse acorde perfeito menor, ele vai ser descartado. Por que ele vai ser descartado? Ele pode ser utilizado, só que eu não vou utilizar ele com função de dominante. Ele não vai ser tratado com função de dominante, porque ele não tem dentro dele aquele trítono que a gente quer resolver. O trítono que a dominante possui e quer caminhar para a tônica. Tá joia? Então, se eu olho para as três escalas menores, natural, harmônica e melódica, quando eu penso no meu acorde dominante, e eu quero trabalhar com função de dominante, eu vou pegar o quinto grau maior, tá bom? E aí o sétimo grau, dadas as alterações que podem acontecer nessa forma da escala menor melódica, o meu sétimo grau ele pode ser uma dominante da tônica. Quando eu falo de dominante da tônica, pensa aí no sétimo grau sendo o meu, ainda em Lá menor, Sol sustenido, Si natural, Ré natural. Criei um acorde diminuto. Sol sustenido é sensível, né, de Lá. Então, como sensível de Lá, ele quer caminhar para o acorde de Lá menor. Estou pensando na tonalidade Lá menor. Então, esse acorde de sétimo grau, ele, nesse exemplo que eu acabei de dar, ele é a dominante da tônica. Agora, pensa lá no movimento descendente. No movimento descendente da escala menor melódica, eu tirei o sustenido do Sol, e aí o sétimo grau ficou Sol natural, Si natural e Ré natural. Ficou um acorde perfeito maior que é exatamente o mesmo acorde construído sobre o quinto grau da escala relativa maior, que é Dó maior. Né? A escala relativa de Lá menor, Dó maior. Então, se aparece no sétimo grau este acorde, pensando em Lá menor, se aparece Sol natural, Si e Ré, esse acorde tem função de dominante, mas ele não quer ir para a tônica, ele quer ir para a tônica relativa maior. Pensando em Lá menor, ele quer caminhar para Dó maior, que é o terceiro grau da escala. Tá joia? Então, trouxe aí para você todas as informações desta tela. E aí aqui, ó, a gente tem um resumo nessa tela, depois você pode dar uma pausa e olhar com calma sobre o que tem aí nessa telinha. Trouxe um resumo de quais são os acordes mais utilizados diante dessa fusão de escala menor natural, harmônica e melódica. Você vai observar que no terceiro grau eu vou descartar
a possibilidade de utilizar esse terceiro grau com a quinta aumentada. Porque esse acorde vai ter particularidades. Eu posso encontrar ele? Posso encontrar, só que é muito menos frequente, é menos recorrente. E aí a gente vai encontrar também lá no sétimo grau que ele vai ser mais utilizado no seu formato diminuto. Ali está sem a sétima, mas a gente vai trabalhar ele diminuto. Porque ele vai ter função de dominante, que tem aquele trítonozinho que a gente quer que seja resolvido, certo? O meio diminuto vai ser utilizado com menos frequência, tá bom? Então, dado todos esses acordes, todos são possíveis, você vai encontrar todos eles com menos frequência, o acorde aumentado sobre o terceiro grau e o meio diminuto sobre o sétimo grau. Olha o tanto que a nossa conversa aí de explanação harmônica já aumentou agora com a escala menor melódica. Por meio do empréstimo modal, permite que eu use muito mais acordes, hein? Aí aqui, para encerrar esse bate-papo, eu vou trazer uma dúvida que foi apresentada por uma das nossas colegas da disciplina de harmonia, que traz essa dúvida, traz as dúvidas dela partindo dessa análise aí desse compasso no qual eu tenho, depois da barra dupla, um acorde de Ré menor. Esse acorde, repare que tem o segundo grau ali embaixo dele. O segundo grau é o número da casa, então está falando que esse Ré menor mora na casa 2. Casa 2, ele está dentro da tonalidade de Dó maior. Então eu localizei você. Esse acorde é um acorde de Ré menor dentro de Dó maior. E aí, antes da barra dupla, tem 3 acordes que são dominantes secundárias, e essas dominantes secundárias estão resolvendo em Ré menor. Ou seja, eu tenho 3 caminhos possíveis para chegar ali, certo? Quais foram as dúvidas apresentadas? Eu vou usar essas dúvidas porque eu acho que elas amarram tudo que a gente viu até agora. Naquele trecho, o Dó sustenido sugere que a escala que está sendo usada é a escala menor harmônica. É isso mesmo, a gente está se apropriando dela. Primeira dúvida, não pode ser usada a combinação da escala menor melódica? Pode, que foi o que a gente acabou de ver nessas explicações todas. No modo ascendente ficaria a mesma coisa desses exemplos que estão tratados ali, né? Mas daí o que a aluna traz? Se eu criar uma tríade sobre o quinto grau da melódica descendente, tem um quinto grau, um acorde perfeito menor. Esse acorde perfeito menor, aí lembrando que eu falei para vocês anteriormente, com a função de dominante, ele não vai ser usado. Ele vai ser usado com nome de dominante. Ele tem nome de dominante, mas com função não vai ser usado porque ele não tem aquele trítono que eu quero resolver, tá bom? E aí a outra dúvida, e se eu criar uma tétrade sobre o quinto grau maior da melódica descendente, eu tenho esse quinto grau menor diminuto. Pensando em tétrade, vamos olhar lá para o quinto grau, lá no movimento descendente, né? Eu tenho a escala que eu vou pensar é a escala de Lá menor, tá bom? Movimento descendente. Quinto grau é Mi. Mi, Sol, Si. Montei um acorde ali. A nossa colega traz a possibilidade de ser uma tétrade. Mi, Sol, Si e Ré. Mi, Sol, Si e Ré não propõe, não traz para nós trítono para ser resolvido. Então, eu não tenho um quinto grau diminuto ali mesmo sendo uma tétrade. Mi, Sol, terça menor, Mi, Si, quinta justa, Mi, Ré, sétima menor. Não é nem sétima diminuta. Então, eu não tenho um diminuto ali. Tudo bem? Analisado mais uma dúvida. E aí tem uma segunda dúvida ali. A primeira foi destrinchada em 2 partes, né? Nesse exemplo, eu poderia usar a tríade em uma tétrade ou só tem função harmônica de dominante quando tiver a sétima? Posso usar a tríade e a tétrade. Tanto faz um ou outro. A questão é que a tétrade ela é mais efetiva, porque ela apresenta o diminuto. Eu estou pensando num acorde de tétrade. Perfeito maior com sétima menor, tá? Se eu pensar lá em Sol maior dentro de Dó maior, eu vou ter Sol, Si, Ré, Fá, Si, Fá, tenho o trítono. Esse trítono quer ser resolvido. Então, utilizar a tétrade é mais efetivo, tá bom?
é menos frequente eu pensar na tríade. Eu posso usar os dois, tanto que eu tenho um exemplo ali. O primeiro acorde é uma tríade que vai para 2, 5 que vai para 2, mas é interessante usar a tétrade pela força de resolução que ela pede. E a terceira dúvida, eu posso usar as combinações da escala menor melódica? Pode, né? Que é o que eu trouxe na explicação anterior para vocês. Lembrando todas as particularidades. Por exemplo, a nossa colega traz no modo descendente ficaria um acorde de tríade perfeito maior. Sim, né, porque eu tirei o Sol sustenido, eu estou pensando em Lá menor. Tirei o sustenido do Sol, criou Sol, Si, Ré. Só que ele vira dominante de quem? De quem? De quem? Do terceiro grau da tonalidade de Lá menor, que é Dó maior. Ou seja, é uma dominante, mas que não vai para a tônica da tonalidade. Ele vai para a tônica antirrelativa, que é a tônica, é o acorde maior construído sobre o terceiro grau, certo? E aí tem a outra dúvida. E no modo descendente ficaria uma tétrade maior. Eu só complementou a ideia da informação, continua sendo o mesmo acorde que quer caminhar para o terceiro grau, tá? E no modo ascendente ficaria uma tétrade diminuta, aí eu trouxe na informação da tela anterior. Essa tétrade diminuta, aí sim ela quer resolver na tônica da tonalidade na qual estou inserido. Mais uma vez, pensa em Lá menor, sétimo grau alterado, no movimento ascendente da escala menor melódica, é um Sol sustenido quer andar para Lá, certo? Para o acorde de Lá. Tudo bem? Muita coisa, né? Muita ideia, muita informação, mas eu espero aí que você tenha, ao mesmo tempo que criado alguns nós na sua cabeça em função de tanta coisa que é apresentada, possa ter desatado outros, tá joia? Essas alterações de empréstimo modal, utilizando a escala homônima e a escala menor melódica, agora cria aí uma possibilidade, uma teia muito ampla, uma gama muito vasta de acordes e funções que eu posso pegar de outras tonalidades e enriquecer o meu trecho, que lá atrás eu fiz Dó, Fá e Sol. Agora eu posso fazer Dó, Fá, Sol, Dó, Ré menor, Sol, Dó, Lá, Ré menor, Fá maior, Sol, Dó, Lá, Ré menor, Fá maior, Fá menor, Sol. Olha só quanta coisa. Tá joia? Sugiro que você pegue tudo isso que a gente falou, coloque algumas ideias musicais no papel, harmonize, ou pegue alguma música já pronta e tenta harmonizar utilizando todas essas informações e coloca tudo isso em prática, que é a melhor forma de você vivenciar tanta teoria e perceber a eficácia dela na prática. Tá joia? Fique bem, a gente se vê no próximo bate-papo. Tchau, tchau.